Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, dentre eles a QE Seguros e a sanduicheria Medmax têm sido os nossos parceiros. Os nomes dos nossos queridos também, que são patrocinadores, virão nos créditos finais. Muito obrigado por os nossos patrocinadores, que Deus, em sua bondade, graça e misericórdia, abençoe a cada um. Nós estamos continuando na exposição do Sermão do Monte. Desta vez nós vamos para o capítulo 7, do versículo 7 ao versículo número 12, que fala acerca da perseverança da oração. Eu quero então compartilhar esse texto com os meus queridos e queridas, lendo assim as Escrituras. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, quero nesta hora, Deus, agradecer por mais uma oportunidade, Deus, de estarmos aqui no estúdio da TC Multimídia. Ó Deus, trazendo a palavra do Senhor por meio do programa Boas Novas. Muito obrigado, Senhor, pois estamos no 3º ano do nosso programa. E a nossa oração, ó Deus, e súplica e favor, é que o Senhor continue a nos abençoar. Abençoando também, ó Deus, os nossos patrocinadores. E que a cada dia, Deus, o Senhor envie da providência do Senhor, para que o programa continue, Deus, sendo instrumento do Senhor, um canal de bênçãos para proclamar a palavra do Senhor. Ó Deus, continua a derramar sobre nossos irmãos e irmãs, queridos e queridas, as tuas bênçãos e misericórdias, sustentando-os, ó Deus, nas lutas, nas dores, nas provações, nas aflições da vida, nos dando, ó Deus, a cada dia o reconhecer do Senhor, que é o nosso Deus, Pai de nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Que assim, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Pai, de edificação por meio da exposição da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando nós falamos de perseverança, nós vamos falar de dedicação, precisamos falar de intensidade, precisamos falar de compromisso, precisamos falar de foco, precisamos falar de comprometimento com o propósito, com o objetivo, com a causa, com aquilo que as pessoas almejam, aquilo que as pessoas desejam, aquilo que as pessoas sonham em alcançar, em conquistar. Mas como que nós podemos receber as coisas? Como que nós podemos realizar os nossos sonhos, os nossos propósitos, os nossos objetivos? Será que depende somente da minha capacidade, da minha inteligência, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu sei fazer? Será que depende somente da minha experiência, da minha expertise, de poder realizar e alcançar os meus propósitos e objetivos? Eu quero, nessa oportunidade, expor, queridos, a palavra do Senhor, em um momento em que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo fala sobre a persistência na oração.
Olhando para o capítulo 7, Jesus, nos primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 6, Jesus Cristo falou para nós acerca do julgamento, acerca da capacidade de olharmos para nós mesmos, reconhecer as nossas falhas, reconhecermos os nossos defeitos. Agora, Jesus Cristo ele vai falar acerca da oração. A oração está intimamente associado, meu querido e minha querida, está intimamente associado com o que Jesus Cristo fala acerca de nós mesmos, reconhecermos as nossas debilidades, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecendo as nossas necessidades. Mas então eu quero mostrar para vocês aqui que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele apresenta 3 metáforas para nós: pedir, buscar e bater. Em cada uma das expressões de Jesus Cristo, quando ele fala aquele que pede é dado, aquele que busca encontrará, e aquele que bate, a porta será aberta. Então Jesus está trazendo para nós uma garantia de que as nossas orações são ouvidas diante de Deus e que as nossas orações são respondidas diante de Deus. E sequencialmente, Jesus Cristo também ele usa a figura do Pai terreno para expressar acerca do nosso Pai celestial. Tanto o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, do versículo 9 ao versículo 13, com alguma variação no que diz respeito aos exemplos, mas o que fica para nós é que Jesus Cristo está dizendo que nós, pais terrenos, sendo maus na nossa natureza, sendo pecaminosos, ou uma natureza pecaminosa, melhor dizendo, mas mesmo assim, nós desejamos o bem para os nossos filhos. Nós tentamos dar o melhor para os nossos filhos. Nós nos esforçamos para dar o melhor aos nossos filhos. E aí Jesus Cristo usa a figura do filho que pede pão. O pai que ama o seu filho, que tem o cuidado do seu filho, não vai dar pedra. Ou o filho que pede um peixe para se alimentar, o pai não dará uma cobra. E aí Jesus então conclui dizendo: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais ainda, com mais abundância, com mais certeza, com mais expressão, com maior poder e graça e misericórdia, muito mais é o nosso Pai Celestial. Mas diante de todas essas observações, eu quero trabalhar com os meus queridos e minhas queridas 3 aspectos importantes acerca da perseverança ou persistência na oração. O primeiro aspecto que eu quero dialogar com os meus queridos é que nós precisamos encontrar e entender que a importância da perseverança na oração. Então, o que Jesus Cristo está dizendo, e aí é interessante os vários exemplos que nós temos na Palavra de Deus, por exemplo, em Lucas, no capítulo 18, nós temos alguns exemplos interessantes acerca da importância da perseverança na oração. Jesus Cristo, no capítulo 18, no verso 1 ao versículo 8, Jesus Cristo apresenta a mulher viúva, e o texto diz que Jesus, para ilustrar acerca da perseverança, acerca da insistência, temos uma viúva que está diante de um juiz, e ela pede para que o juiz julgue a sua causa, e a Bíblia diz que o juiz não temia a Deus, mas que ele iria julgar porque aquela mulher estava importunando. O exemplo que eu quero dar não é no sentido de que nós importunamos a Deus, não é isso. É no sentido de que o juiz ele tem o poder, a capacidade de atender ou não o pedido. E naquele aspecto, o juiz então ele diz: olha, eu vou julgar a causa dessa mulher para que ela não me perturbe, dado então a insistência da mulher. Então Jesus Cristo demonstra para nós a importância então da perseverança. E a palavra de Deus é abundante ao darmos exemplos do próprio Senhor Jesus Cristo a nos ensinar acerca da importância e da perseverança na oração. Em segundo lugar, as nossas necessidades e a perseverança na oração. As nossas necessidades, elas estão intimamente ligadas à nossa perseverança.
Eu preciso expressar diante de Deus o que vai na minha alma, o que vai no meu coração, as nossas necessidades. E é interessante que a palavra de Deus diz, nós já estudamos isso no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus Cristo dizendo que antes de que nós falemos ou falemos alguma coisa, o nosso Pai Celeste sabe de todas as coisas. Isso tem a ver, claro, evidentemente, com o poder glorioso de Deus, um dos seus atributos incomunicáveis, que é a onisciência de Deus. Então, portanto, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa mente, Deus conhece e sabe dos nossos anseios, Deus sabe e conhece toda a situação, toda a circunstância que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando, ou que nós estamos vivenciando. Mas eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que nós precisamos expor diante de Deus as nossas necessidades. Colocar diante de Deus as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias, aquilo que nos fere, aquilo que nos magoa, colocar diante de Deus os nossos sonhos, colocar diante de Deus os nossos propósitos, ou seja, a Bíblia diz para que sejam conhecidas diante de Deus todas as nossas necessidades, ou a nossa ansiedade ser conhecida diante de Deus, porque Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de nós, é o que diz a palavra. Ainda a terceira observação que eu quero trazer para os meus queridos e queridas à luz desse texto, é que as dádivas de Deus são derramadas em abundância por meio da oração persistente. E é interessante que as nossas orações, as dádivas que são concedidas por Deus por meio da oração persistente, da oração perseverante, está intimamente com aquilo que Jesus Cristo diz que Deus nos dá por sua graça e misericórdia. Por exemplo, na oração nós encontramos a retidão. Quando a Bíblia diz que no Evangelho de João, aquele cego, ele está passando, aí os discípulos de Jesus perguntam: Senhor, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Jesus diz: nem foi ele nem seus pais, mas para que nele se cumprisse a glória de Deus. E Jesus cura aquele cego. E aquele cego foi levado perante o sinédrio, perante os religiosos, líderes religiosos ou juízes, assim podem dizer, dos dias de Jesus Cristo. E estando diante de Jesus, aquele homem é questionado acerca de quem o curou. Ele diz: olha, eu sei de uma coisa, Deus não atende a pecadores. Percebam isso, que aquele homem está dizendo claramente que Deus abençoa na nossa retidão. Naquilo que nós expressamos diante de Deus, é claro, evidente que somos pecadores, mas quando nós reconhecemos os nossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e somos justificados. Então, nesse sentido, com uma justificação de Cristo em nós nos apresentamos diante de Deus e nós somos retos por meio de Jesus Cristo. Segunda questão acerca das dádivas de Deus tem a ver então com a nossa sinceridade. Eu acho aqui impressionante, por exemplo, ainda no capítulo 18 de Lucas, tem a ver também com a humildade, sinceridade, e tem a ver também com a humildade, como dádivas de Deus. Aquele homem que chega diante de Deus em oração, o publicano e o fariseu. O publicano, ele olha para si mesmo. Ele vê como um homem religioso, como um homem que jejua, como um homem que se dedica a Deus. E não sou como este publicano. E aí o publicano, diz a palavra de Deus, nem ousava levantar os olhos, mas de repente dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. E Jesus Cristo diz que aquele homem desceu justificado. Percebam então, queridos, que ele foi sincero diante de Deus, ele foi humilde diante de Deus. E também tem a ver com a pureza. Também tem a ver com a pureza no sentido em que este homem, ele reconhece por meio do não olhar e dizer: Senhor, você propício a mim, pecador. Ele estava reconhecendo por meio da sinceridade, estava reconhecendo a sua impureza, não é? Mas em Cristo Jesus ele desce justificado e apresenta também apresenta diante de Deus a humildade.
E também acerca das dádivas que Deus nos concede sabedoria. E é interessante também, dentro das Escrituras, quando o Tiago diz para nós pedirmos sabedoria, aquele que não, para sermos sábios, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que dá sabedoria, não duvidando, não é verdade? Então, as boas dádivas que Deus dá tem a ver com a retidão, com a sinceridade, com a pureza, com a humildade e com a sabedoria. Mas é importante lembrarmos também, queridos, que em Lucas capítulo 11, versículo 13, que é um paralelo também desta palavra de Jesus acerca da perseverança, da oração persistente, diz também que se nós orarmos, Deus nos dá também o seu Espírito Santo àqueles que o pedirem. Portanto, é o Espírito Santo de Deus que aplica a obra de Jesus, e é por meio do Espírito nós alcançamos então a retidão, a sinceridade, a pureza, a humildade e a sabedoria, porque o Espírito Santo de Deus age em nós. Mas essas três palavras, pedir, buscar e bater, elas são interessantes à medida que nós também compreendemos essas palavras. As três palavras implicam um grau distinto de intensidade. Ao pedir, nas palavras faladas da oração, a verbalização, o colocar diante de Deus, o pôr para fora aquilo que vai na nossa alma e no nosso coração. Há também o procurar. Então, nos esforços e trabalhos que são orações encenadas, são as nossas posições diante de Deus, são a nossa incessante procura por Deus, a nossa perseverança em jejuarmos, em orarmos, em clamarmos a Deus. E também o bater no portão com uma urgente importunação que exige uma admissão, que deseja uma admissão na casa do nosso Pai, bater para abrir. É interessante que Jesus Cristo também fala acerca desse aspecto. É interessante que um amigo está dormindo na sua casa e ele recebe a visita de alguém sem marcar hora, e ele não estava esperando aquela visita. Então aquele homem deixa seu visitante, vai na casa do seu vizinho, bater insistentemente: por favor, abra a porta, eu quero pão, preciso de pão, uma visita chegou aqui agora. E aquele amigo diz: olha, mas os meus filhos já estão dormindo, já estão tudo aqui quieto em casa, estamos no quarto e é difícil eu levantar e atravessar para atender. Mas aquele homem, a palavra de Deus diz que aquele homem vai levantar por causa da insistência, por causa do seu amigo ali que está procurando e desejando algo. Então, quais as aplicações que eu e você podemos receber agora aqui à luz das Escrituras para praticarmos, após entendermos, compreendermos a palavra, como nós vamos aplicar no dia a dia? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que bater é uma exortação encorajadora ao povo de Deus a buscar ajuda em todas as suas necessidades. Jesus, então, por meio do bater, está nos encorajando para colocar diante de Deus as nossas necessidades. Em segundo lugar, busca a Deus sua face e favor, o que encontrarão os que buscarem de maneira correta por meio de Cristo e com todo o coração diligente. Buscar então por meio de Jesus de forma diligente, não no sentido da barganha, não no sentido de dar, no sentido de que eu vou comprar Deus por meio de alguma coisa que eu faça, no sentido de uma oferta ou de uma campanha de oração. Não estou dizendo, eu não sou contra esses elementos, por favor, não me entenda mal. O que eu quero dizer claramente é que o buscar, tendo Jesus Cristo como o intercessor diante de Deus, porque Ele está à direita de Deus, Ele intercede por nós. Ele há de derramar chuvas de bênção, há de abençoar gloriosamente, maravilhosamente a sua e a minha vida. Em terceiro lugar, bater. Os homens e mulheres devem ficar de pé e bater a porta da misericórdia, mas com fé. Com fé por meio de Jesus Cristo. Uma fé vigorosa, uma fé que não está olhando a circunstância
da sua necessidade ou do momento que está vivendo, mas com fé, sabendo que Deus é poderoso para conceder e abrir a porta, derramar chuvas de bênçãos gloriosas e copiosas sobre a sua vida e a minha vida. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta hora, por esse momento em que a Tua palavra é exposta. Ó Deus, nós estamos vivendo dias difíceis, ó Pai, em que nós estamos pedindo, nós estamos batendo, e eu sei que o Senhor é o Deus que abrirá, é o Deus que tem aberto as portas e continuará abrindo as portas, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós. Portanto, ó Deus, os nossos sonhos, nas nossas inquietações, nos nossos anseios, no desejo da nossa alma, ó Deus, nós devemos apresentar diante do Senhor, o Senhor dos altos céus há de nos abençoar. E somos abençoados todos os dias por causa de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos e queridas, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça do nosso recadinho. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Vamos fortalecer o canal da Goiás é Mais TV. E também todo domingo pela Goiás é Mais TV, o culto Boas Novas, direto do Espaço Boas Novas, na rua C 114, quadra 331, lote 1, casa 1, no Jardim América. Deus abençoe a sua vida. Espero vocês tanto no nosso programa aqui aos sábados, quanto também no culto presencial em nossa igreja presbiteriana Boas Novas. Deus abençoe. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92173772. Para você que quer ligar no fixo, 32475595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.